Hi! Ei pessoal, no vídeo de hoje nós iremos conversar com vocês sobre 12 anos Chugadinho. Essa semana agora nós comemoramos 12 anos juntos. Querem saber mais? Então fica com a gente. Então, pessoal, nessa semana agora, dia 13, a gente completa 12 anos que a gente tá junto. Então, a gente vai contar um pouquinho pra vocês da nossa história, um pouquinho de como a gente se conheceu e tudo mais. Ô Jess, é pra beijar, não é pra falar. Tá bom, Jess, fala como é. Não tem que falar. Ué, fala como é que você me conheceu. Então, gente, nós temos uma amiga em comum que ela apresentou a gente um pro outro. Ela fazia história na Universidade Federal do Espírito Santo com o Ronan. Ela era minha amiga que a gente fez pré-vestibular junto durante 2 anos e para de rir. E aí a gente conversando, ela falou assim, amigo, tem um amigo pra te apresentar, o que você acha? Não sei o quê. Aí ela me passou o Orkut do Ronan. Orkut, gente, essa é a nossa idade. Eu tinha flogão também. Nossa, o flogão do Ronan era ridículo. Que meu mentira, Deus. era mal conceitual. Será que a gente ainda acha? Não Se a gente sei. achar, eu vou botar no link da descrição, gente. Aí eu adicionei o Ronan no Orkut, a gente começou a mandar mensagem um pro outro, aquelas coisas de Orkut, né, gente? Teve uma vez até que eu cheguei a ligar pro Ronan, ou foi você que me ligou? Eu te liguei primeiro. Você me ligou, aí a gente tava conversando no telefone, não lembro nem o que era, mas tipo, eu tava no meio da minha aula, e aí a gente conversou um pouquinho. E depois a gente combinou de ir numa festa que ia ter em Vila Velha, na cidade que eu morava. Era uma festa dos anos 80 ou 70? Não lembro. Ué, você não lembra não? Eu tô deixando ele falar pra ver o poder de síntese dele, porque ele consegue resumir tudo muito bem resumido, porque ele tem uma Alzheimer crônica. Eu resumo até mais do que eu deveria. Então a gente foi nessa festa. Foi eu e Ronan, essa nossa amiga em comum, a Renata, por sinal um beijo, Renata, e outras amigas minhas da época, que por sinal foi quando o Ronan conheceu elas, que é a Gabi, a Carol e a Vivian. Aí o Ronan fazia uma peregrinação vindo de Guarapari para Vila Velha, e aí a gente pegou ele num ponto de ônibus que ele desceu lá em Vila Velha, e aí a gente foi pra festa. Bom, essa é a versão dele, muito resumida de como a gente se conheceu. Eu fazia história com a Nath na UFES, aí eu falei, amiga, eu sou sozinha aqui, eu queria conhecer uma pessoa, você não conhece ninguém? Ela foi, eu tenho um amigo. Aí eu adicionei o Jefferson no Orkut. Aí você espera que você adicione uma pessoa no Orkut, você vai ver a cara. Ele tem uma mania de tirar foto de pé até hoje. Aí eu vou lá, vejo uma foto de um pé e vejo a descrição da música da Marisa Monte lá, aquela da Não é brincadeira. Isso eu gostei, mas a foto do pé... Aí eu fui procurar a foto dele. Não gostei das fotos que eu vi dele. Uma pessoa que você não conseguia ver a cara de tanto piercing, Você de não tanto gostou? troço furado assim. Eu gostei do pé porque o pé era bem grande. Aí eu falei, Aí eu fui, liguei pra ele, falei assim, ei, pra escutar a voz, pra saber assim. Falei assim, ele parece ser legal. Ele sempre foi educado, né? Tímido. Aí a gente marcou de se encontrar. Aí nós fomos pra uma festa na Blow Up, e a festa era dos anos 50, 60, 70, 80 e 90. Era uma coisa econômica. Era um 5 em 1, né? Era exatamente. Aí lá nós nos conhecemos, aí depois de uma semana a gente começou Não vamos pular. Não, bonita, vamos voltar. O que eu sei, eu falo até essa parte. É muito ridículo, gente. Porque é o seguinte, durante a festa, a gente tava lá conversando e tal. Aí, naquela época, você sabe como é que era, né? Não era tão fácil ser gay como é hoje em Nossa, dia. naquela época, quando eu cheguei, tudo era mato. Era tipo isso, lá velho. Então eu falei com ele, vamos no banheiro dar um beijinho, que não sei o que. Aí ele, eu não vou no banheiro dar beijinho em ninguém, que não sei o que, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu usava aparelho na época. Falou assim mesmo. Aí eu, não, tudo bem, isso ok. Então... Fiz a difícil. Fiz a difícil. Aí eu falei assim, não, então vamos lá pra casa. Na época eu morava com a minha tia. Então eu tinha um quarto só meu, o Ronan foi pra lá, dormir lá, e no dia seguinte de manhã ele ia embora de volta pra Guarapari.
Chegou lá no quarto, querido, você não tem noção. A escorpiana saiu de dentro dele. Ué, eu falei que eu não fazia nada no banheiro da boate, mas eu não tava mais no banheiro da boate. Já chegou pegando meu computador, botando Britney Spears, uma música bem beat. E já foi sentando em cima de mim. Desnecessário você ficar falando isso. Não sem sexo, tá, gente? Foi sentando no bom sentido. Ah, tem o mal! E deu uma voadora, assim, fazendo voadoras de ataque em cima de mim. Aí Bom. eu, nossa, cadê aquela santa que tava na festa? Que eu não Parece que achando? deu certo, 12 anos depois ele tá indo aqui, né? Aí depois disso tudo, a gente começou a namorar, só que quando a gente começou a namorar, o Jess falou, olha, eu estou terminando minha graduação aqui agora de design de produto, mas eu vou morar no Paraná com a minha mãe. A mãe do Jefferson é servidora pública federal, aí ela estava trabalhando lá no Paraná, em Cascavel. Ele falou, quando me formar, eu irei para lá. Eu falei, tudo bem, vamos namorando, mais pra frente a gente vê o que vai dar. Aí nisso a gente foi, eu falei assim, eu vou com você. Porque eu não suportava Guarapari, não aguentava mais aquele lugar. Eu ia e voltava todo dia de Guarapari pra UFES. Eu acordava 4h30 da manhã, pegava a van e ia voltar, fazia esse itinerário. Aí eu falei, eu vou morar com você então. Aí com 18 anos, um baby, nós fomos morar em Cascavel, no Paraná. Lá nos Cafundó do Juda, mas foi uma cidade legal, foi uma experiência relativamente legal. Lá eu trabalhei na Carmen Stephens, trabalhei numa loja outra loja de calçado também, antes de trabalhar na Carmen Stephens. O Jefferson trabalhou numa agência de publicidade. Mas aí depois a gente ficou pouco tempo no Paraná, a gente só ficou 4 meses. Porque a gente Foram 6, né? Não, 4. A gente não gostou muito de Cascavel. Aí nisso a gente foi e voltou pra Vila Velha. A gente voltou a morar... Qual era o nome da rua, da nossa primeira casa morando sozinho? Travessa de Amor. Sonho de Amor. Travessa Sonho de Amor. Era um beco que não chegava correspondência. Na realidade, o proprietário da casa era um cara que foi para os Estados Unidos, ganhou muito dinheiro, voltou e comprou umas casas assim na Avenida Santa Leopoldina. Aí ele construiu uma casa muito grande e dividiu em 300 mil casas. E a casa dos fundos, que não tinha ventilação direito, que era uma bosta, foi quando a gente alugou nosso primeiro apartamento. Casinha, Jesus. O Jefferson voltou pra cá, quando a gente voltou pra Vila Velha, ele arrumou um serviço de estagiário e eu também era estagiário. Aí a gente vivia com salários de estagiários com ajudas financeiras de pai trocínios, no caso mãe trocínios, né? Aí daí nós ficamos lá por um bom tempo, né? Acho que a gente ficou uns 2 anos. Não, acho que foi 1 ano e pouco. Foi Aí de lá nós saímos dessa casa. Nossa história é uma história de mudança, literalmente. Que a gente gosta de mudar. Isso é hereditário, porque o pai do Jefferson já mudou 800 vezes. Aí passou pra mim e agora a gente faz isso também. Exatamente. Aí nós moramos lá e de lá nós fomos morar no condomínio Morada da Barra, que era bem ali perto, atrás da UVV. Aí nesse meio tempo, quando a gente morava lá, eu arranjei um outro serviço. O Jefferson também começou a trabalhar Eu trabalhei na FAES, depois na UVV. Não, nesse tempo você não trabalhava na UVV ainda não, você estava trabalhando na FAES. Aí nesse meio tempo, a irmã do Jefferson, que é médica, e o cunhado dele também é médico, eles tinham um apartamento na orla ali de Taparica. Aí eles foram embora e falaram, olha, a gente tem que pagar, todo mês está tendo que pagar condomínio, vem pra cá morar aqui e vocês só pagam... O apartamento tava vazio. Aí foi nesse momento que eu fiquei rico, morando de frente pra praia, num prédio maravilhoso, com piscina, com tudo. Aí nesse meio tempo o Jefferson saiu da FAESA, começou a trabalhar na UVV. E eu passei no concurso da Polícia Militar e fui fazer o curso, nesse período fiz o curso da polícia, comecei direito na UVV, eu já tinha me formado em História. E aí a gente ficou nesse período, acho que foi mais ou menos 1 ano e meio morando no prédio, no apartamento da Giane. Não, menino! Não, eu tô falando besteira. Antes de morar na Giane, nós fomos morar no Jockey Club de Taparica, numa kitnet muito fodida. Aí teve uma enchente que alagou tudo. Aí eu falei assim, não, isso não é vida não. Aí a Giane ofereceu o apartamento, a gente foi morar na Giane. Ok. Aí depois disso, nós voltamos pro Morada da Barra, só que nós fomos morar... Não foi isso. Antes disso, a gente foi morar no Portal das Dunas. Aí no Portal das Dunas eu ainda era policial militar e tudo, só que
A priori, a mãe do Jefferson ia voltar pra morar com a gente. Aí nós alugamos lá, porque era um apartamento big grande. apartamento. Aí nós moramos lá durante um tempo também, 1 ano. Aí de lá nós fomos para Jockey de Itaparica de novo. Só que nós fomos pra uma ruazinha melhor, o apartamentinho era razoável, até o cara querer me matar, falar que ia fazer acontecer com a gente, porque eu reclamei que ele botava o carro na vaga de garagem errado. Aí nós, pra evitarmos problema, nos mudamos de novo. Nos mudamos pro Morada da Barra. Só que mudamos pro Setiba, né? Do lado de uma amiga nossa, da Gabriela. Aí nessa época que a gente morou no Setiba, eu trabalhava na UVV, eu tava fazendo engenharia civil. Ele trabalhou na UVV por um longo período. 6 anos. Durante esses 5 anos da engenharia civil, eu tava trabalhando na UVV. E aí o Ronan, nessa época, ele tava fazendo direito também na UVV, então era tudo ali pertinho, nosso raio de convivência era ali. Mínimo. Bem pequeno. Aí depois, Jefferson se formou, eu já tava pra me formar, o Brasil já não tava isso tudo. E nesse meio tempo a gente já tinha feito algumas viagens internacionais, começou a despertar um sentimento na gente de que, nossa, a gente sempre viveu numa redoma. Eu acho que esse é um dos principais defeitos de nós brasileiros. Nós somos acostumados com a nossa realidade. Nós não nos damos conta de que existe uma realidade muito maior. O Brasil é um país muito isolado dentro da própria América Latina. Não existe esse sentimento de irmandade como existe nos países latino-americanos. Até porque é o único país que fala português, foi o único país que foi um império. Então acho que tudo isso contribuiu. Aí nós fomos para a Argentina, fomos para o Peru, que é o país que a gente mais gostou de conhecer na vida, fomos para o Chile, e isso tudo foi criando um sentimento pra gente poder ir embora, sair do Brasil. Morar fora. A gente queria ter essa experiência. Exatamente. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo eu saí da polícia, vi que não dava para mim, o Jefferson tinha se formado, aí nós fomos morar numa casa na Prainha, no centro de Vila Velha. No centro de Vila Velha. Uma casa até boa, nós tínhamos vizinhos maravilhosos, mas a gente teve problema com o proprietário, que era uma pessoa muito ruim. Aí, nesse meio tempo, a mãe do Jefferson, a gente tinha decidido que a gente iria embora do Brasil. O Jefferson tinha se formado, se frustrou com a engenharia, porque foi o momento que teve o golpe, teve todo o problema de crise. Aí a gente optou por falar assim, não, esse é o momento. Aí o Jefferson começou a saga dele de se preparar profissionalmente para poder sair do Brasil. O pessoal acha que a gente caiu de paraquedas. Não, o Jefferson se preparou muito para poder... Ele mandou mais de 700 milhões de currículos, foi se ajeitando tudinho. Aí a gente precisava de dinheiro. Então, fomos morar lá na Praia da Costa com a mãe do Jefferson. Aí nós, nesse meio tempo, ela teve um congresso que ela foi participar em Berlim. Aí nós fomos com ela para Berlim, pronto. Eu fui mais pra ajudar ela com o inglês no processo de passar pela alfândega, essas coisas. E eu fui pra viajar mesmo. E o Ronan foi pra viajar. Aí eu aproveitei, foi lindo, a gente se apaixonou por Berlim. E a gente se apaixonou por Berlim. Por Berlim. As pessoas falam aqui na Alemanha, em geral, eles não gostam muito de Berlim. Eles falam que Berlim é feia, que Berlim é... Então, não sei, eu gostei muito de Berlim, eu gosto muito de Berlim. É porque é diferente de toda a Alemanha, né? Ela não tem as mesmas características que as outras cidades da Alemanha. É tipo o filhinho isolado, né? Aqui em Hamburgo, por exemplo, é bem diferente. Hamburgo é uma cidade muito elegante, Hamburgo é uma cidade muito... As pessoas são bem diferentes das pessoas de Berlim, bem assim. business. É uma cidade que não é tanto valoriza... Não é que não valoriza a arte, falando valoriza, assim. Sim. Valoriza a arte, só que historicamente não foi uma cidade que teve reis, que teve uma história de nobreza. Sempre foi uma cidade de business, foi uma cidade hanseática, então foi totalmente diferente. Aí nós voltamos desse congresso, falando, é isso mesmo. Aí nesse meio tempo, o Jefferson falou, olha, ele ainda estava na UVV, falou assim, para eu poder ir para fora do Brasil, eu tenho que melhorar meu currículo e me melhorar profissionalmente. Aí ele foi... É a única forma de fazer isso na época, assim, que eu vi, falei assim, eu preciso sair da UVV para sair da minha zona de conforto, que eu tava muito acomodado lá. Fazendo as mesmas coisas, já fazia 6 anos que eu trabalhava lá. Então, eu saí da UVV, aí eu trabalhei durante 1 mês, mais ou menos, de freelancer, com uma estação que eu montei em casa para mim. Aí, passou esse 1 mês, eu comecei a trabalhar na Wine. Aí eu fiquei na Wine muito pouco também, porque logo em seguida que eu entrei na Wine, a PicPay entrou em contato comigo e eu já estava de olho em trabalhar na PicPay há muito tempo, porque eles estavam crescendo muito lá em Vitória
e estavam com um plano de crescer mais ainda para o país todo. E pra São Paulo, né? E aí a gente queria, a gente tinha essa vontade de morar em São Paulo também, porque para mim profissionalmente é muito bom, essa minha área é muito boa. Então a gente tinha esse plano enquanto não era possível ir para fora. Então eu entrei logo na PicPay, logo em seguida. Aí nesse meio tempo eu arranjei um serviço também. Eu comecei a trabalhar na Outback porque dava um dinheirinho legal. Eu gostei muito de trabalhar lá, fiz bastantes amigos legais e queridos lá. Aí nesse meio tempo o Jefferson foi... Aí nesse meio tempo, aí eu fiquei trabalhando acho que 3 ou 4 meses na PicPay de Vitória. Aí eu fui chamado para me mudar para São Paulo por causa da nova sede que estava abrindo lá. E eu aceitei. A gente aceitou e a gente foi com a mudança toda de novo. Fomos para São Paulo. E a gente morava muito bem localizado, a gente adorou. Nós moramos lá, acho que foi 6 meses. Não, nem isso. Foi menos até lá. Em São Paulo? É. A gente morou 1 mês em São Paulo. Acho que foi isso mesmo. 1 mês e meio. Mas foi maravilhoso. Não, foram 2 meses. Nossa, eu conheci muito restaurante, eu conheci todos os museus, eu conheci tudo que eu queria conhecer. Foram 2 meses, assim, que foram muito rápido. A gente chegou, arrumou o apartamento, começou a se instalar. Aí o mais engraçado. O mais engraçado é que eu fiz uma última entrevista lá em Vila Velha para uma última fase numa empresa chamada Moniz. Aí eu falei assim, cara, já que eu tô indo para São Paulo, eu vou sossegar. Eu não vou mais fazer nada para fora, porque eu preciso sossegar meu perfil, né? Eu tô mudando de emprego toda hora, não é legal. Aí eu fiz essa entrevista e a gente se mudou para São Paulo. Aí eu falei assim, cara, só mais uma entrevista que vai dar errado, vamos para São Paulo e vamos sossegar lá. Passou uns 15 dias que eu tava na... Aí volta pra mim, que foi esse dia que eu tava lavando louça normalmente, que sempre, quando a gente vai morar num país, sempre surge assim. Aí o Jefferson foi e falou assim, amor, falei, o que você acha da Estônia? Aí Ronan saiu da minha alma, voltou, Estônia. O que eu já ouvi falar da Estônia? Repúblicas Socialísticas Soviéticas, queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética. Falei, bom, só sei disso. Que é, quando fala Estônia, na cabeça das pessoas que sabem, vem Estônia, Letônia e Lituânia. Só sabia disso. Começamos a pesquisar. Eu não sabia nem isso. A Estônia era maravilhosa nas pesquisas. Era o país que internet é direito humano, verde. E também quando eu fiz a entrevista para uma vaga em Portugal. Só que aí, durante a entrevista, nas últimas fases, o pessoal falou para mim assim, olha, a gente está com uma oportunidade na Estônia que a gente acha que se encaixa melhor ao seu perfil. Aí, você tem interesse? Eles falaram assim na hora da proposta. E a vaga era para trabalhar assim, em Tallinn, na capital da Estônia, que é uma cidade que tem a população de Vila Velha. Exatamente. É um país bem pequeno, né? Eu fiquei pensando, falei assim, cara, eu acabei de mudar para São Paulo, tô feliz pra caramba aqui. Vou pra lá? Não vou? O que a gente faz? Vamos passar frio pra caramba, porque é do lado da Rússia. Aí nós decidimos o quê? Não era a priori o que nós queríamos, mas a Estônia fica na União Europeia, que fica dentro da Europa. Então, indo pra Estônia seria um trampolim para podermos alcançar o lugar que a gente sempre quis, no primeiro momento, que era aqui na Alemanha. Aí, nisso, nós pegamos o voo, fomos pra Estônia. A gente tava descendo na Estônia e o Jefferson ia falar, meu Deus, pra onde que a gente veio morar? Eu olhava por cima assim, gente, que roça que a gente tá morando. E realmente era uma roça. Mas foi bom porque nós conhecemos muitos lugares legais. Não é tão roça assim. É um lugar legal, mas é um lugar muito parado. A gente tinha acabado de vir de São Paulo, a gente tava com a vida bem agitada. Mas é uma cidade muito bonitinha. É uma cidade que, tipo assim, você faz tudo andando. Isso você não precisa... O custo de vida é bem barato. Tudo andando, o custo de vida é barato. Assim, nosso dinheiro, o salário que me foi oferecido, nosso custo de vida lá, sobrava dinheiro muito bem. Tanto que a gente viajou muito. A gente foi pra Finlândia, a gente foi pra Rússia, a gente foi pra Londres, no show da Cristina Aguilera. A gente foi pra Itália. A gente conheceu bastante lugares. Em pouco tempo a gente conheceu bastante lugares. Mas o Jess percebeu que também... Mas a gente não gostava, a gente não estava feliz assim, então a gente queria mudar. Mas isso é a nossa perspectiva, a gente tem gente que mora lá e ama aquele lugar. E nós fizemos bons amigos lá também. Exatamente. Então, assim,
não tem como você tomar a sua experiência pela dos outros. Você tem que ver se adapta pra você. Aí passou, o coronavírus veio, deu lockdown, comecei a trabalhar de casa. Aí a minha empresa foi muito impactada pela coronavírus e mandou geral embora. Entre o geral estava eu, que estava morando na Estônia fazia um ano. No meio de uma Ia pandemia. fazer um ano, no meio de uma pandemia. Aí eu fiquei aquela coisa assim, caralho, volto pro Brasil ou arrumo outra coisa? O que eu vou fazer? Aí ele ficou desesperado. Aí nesse meio tempo, que ele começou a fazer vários processos seletivos. Aí eu comecei a fazer vários processos seletivos novamente para tentar arrumar um emprego aqui na Europa. E eu tava preocupado. Só que a situação não era boa, porque foi no meio da pandemia. Então, assim, as empresas estavam retraídas, não estavam contratando. Aqui na Europa teve um impacto muito grande. Ainda está tendo. Né? Exatamente. De não se gastar dinheiro à toa, não investir muito. Eles estão no momento de guardar dinheiro. E sem falar que o Jefferson trabalhava num segmento muito específico que foi um dos mais afetados, que é um segmento de bancário, são startups focadas em banco. Então, em Londres, que era um dos públicos-alvos dele para procurar serviço, as grandes startups de bancárias demitiram todo mundo. E eu entrei na roda também, né? Aí depois de fazer muita entrevista durante o quê? 3 meses fazendo entrevista. Nossa, o Jefferson chegou a fazer 7, eu lembro. 8. Eu cheguei a fazer 8 entrevistas em um dia. Porque as entrevistas são de meia hora, então eu decorei as entrevistas, como que ele falava. Ele decorou minhas falas, gente. Minhas falas, assim, porque você sempre acaba tendo que contar a mesma história, né? Porque as perguntas são sempre as... Aí no meio disso tudo, o Jefferson conseguiu essa vaga nessa empresa aqui em Hamburgo, na Alemanha. E nós começamos a nossa 50ª, 90ª, milésima, o cacete A4, mudança. Que foi um perrengue. Porque não só meus livros, mas tinha nossas malas. E mala vale mais do que gente aqui na Europa. Então, a passagem aérea de Tallinn para Hamburgo não era nem tão cara. Mas a passagem das pessoas, de nós dois, era super barata. Eu acho que era 100 euros. As malas, com as malas e tudo, dava 1.200 e poucos euros. Cada assim. mala tava dando uns 120 euros. Aí, então a gente falou assim, cara, vamos de busão. Não dá. Aí saímos de Tallinn, aí passamos pela Letônia, paramos na Lituânia, em Vilnius, a capital. Aí de Vilnius nós fomos pra Polônia. Varsóvia. Aí saímos de Varsóvia e viemos parar aqui em Hamburgo. E estamos aqui até o momento. Não sabemos o que irá acontecer mais pra frente. Não, esse é o Ronan. Eu todo lugar que eu mudo, eu falo assim, eu vou sossegar meu faixa. Mas aí a vida é uma caixinha de surpresa. Estou ouvindo falar que eles começaram a fazer um processo seletivo de pessoas para morar em Marte. Tô tentando convencer ele. Então é isso. 12 anos juntos, esperamos mais. Muita história pra contar. Pois é, tô ficando muito velho. Perrengue. Muito perrengue. Mas, assim, quem vê de fora acha que é só maravilha. Aí é muito difícil, porque eu e ele só, né? Então, por mais que tenhamos amigos, conhecidos e tudo, é muito difícil viver em um outro país que tem uma cultura totalmente diferente da sua. Tem coisas perfeitas e maravilhosas, mas ao mesmo tempo tem muitos defeitos. Tem muitos defeitos. Não é, assim, o sonho que todo mundo fala que só tem maravilhas, não, tem muitas dificuldades. Como tudo no mundo, só que geralmente a gente se apega aos pontos positivos e não leva em consideração os pontos negativos. Não estamos falando que tem mais pontos negativos do que positivos, só que sempre pondere esses pontos negativos também, que é uma coisa bem importante, até para vocês não se frustrarem. Então é isso, pessoal, essa foi um pouquinho da nossa história, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilha, ative o sininho de notificação. Ele é um aquariano pegajoso. Eu sou mesmo. É porque o ascendente dele é touro, então faz sentido. Então curtam, compartilhem, se inscrevam e é isso. Bye! Bye!